Olá a todos vocês. Bom, gente, eu venho aqui fazer mais um vídeo que vai ser uma sequência de vídeos acerca do livro do Apocalipse. Eu vou estar fazendo uns vídeos acerca das omissões, dos acréscimos e as deturpações que existiram e existem nos manuscritos gregos, o qual o livro do Apocalipse ele foi escrito. Uma vez que ele foi direcionado para a Ásia Menor, ele foi escrito na língua grega. Esse vídeo, essa sequência de vídeos que eu vou estar fazendo, eu vou procurar o máximo não mexer com a ideologia de algumas pessoas. Falando em ideologia, ter ideologia é muito bom, mas ter ideologia quando se tem um fundamento é melhor ainda. Podemos espiritualizar aquilo que nós lemos? Podemos, mas com muita segurança. Há pessoas que eles pegam um versículo isolado, interpretam esse versículo isolado e depois trazem uma aplicabilidade que foge à realidade daquilo que estava escrito. Um exemplo de um versículo muito bem conhecido por muitas pessoas, que é o livro de Isaías, capítulo 55. Há um versículo que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, diz o Senhor. Há pessoas que pegam esse versículo isoladamente, está escrito isso, e aplicam àquela pessoa que leva uma vida íntegra, dizendo para essa pessoa que leva a sua integridade, procura ser justo, ou procura trazer o melhor para a sua vida, dizendo: olha, há um versículo na Bíblia dizendo que os pensamentos de Deus não é o seu pensamento, e nem o caminho de Deus é o seu caminho. Se não me falha a memória, Isaías 55, 8. Mas eu posso aplicar esse versículo, eu posso espiritualizar para os dias de hoje esse versículo? Poder até pode, porém, depende como será espiritualizado. Por quê, professor? Porque esse versículo isoladamente não está se referindo à vida do íntegro, à vida do justo. Tanto é, o versículo antecedente diz: deixe o homem mau, os seus pensamentos, e o homem maligno, e se converta ao Senhor. Então esse versículo ele é aplicado ao ímpio e ao homem maligno. Então, a partir do momento que eu interpreto o versículo errado, eu tenho a tendência de aplicá-lo errado. Então tem que existir uma segurança em observar corretamente o versículo, o texto, o capítulo que seja, e interpretá-lo de forma correta, para que exista a aplicabilidade correta do mesmo. Só o que vem ocorrendo com o livro do Apocalipse, algumas pessoas estão esquecendo de respeitar a observação correta para que assim consiga trazer a espiritualidade desse versículo. Um exemplo também de uma espiritualidade que muitos utilizam. Exemplo, Jesus andou sobre as águas. Então existe a literalidade desse texto que aplica que algo ocorreu, o fenômeno aconteceu. Como que eu espiritualizo esse versículo? Espiritualizar e aplicar não é pedir para que as pessoas vão até a praia e andem sobre as águas. Não. Como que as pessoas espiritualizam esse versículo? Dizendo: olha, você vai andar sobre os seus problemas, você vai andar sobre uma nova visão, você vai estar por cima e não vai estar por baixo. Não é assim que espiritualizam? É. Agora, tem que ter um cuidado muito grande ao espiritualizar aquilo que se lê na Bíblia. É sobre isso que eu quero chamar a sua atenção. Tomar cuidado ao aplicar aquilo que está sendo lido. Como que você vai dizer? E se tratando do livro do Apocalipse, essa sequência de vídeos, eu vou estar falando acerca dos manuscritos originais do Novo Testamento. Quando digo manuscrito original, eu estou me referindo aos materiais que foram descobertos, o qual relata e traz a língua mãe do Novo Testamento. Ainda mais do Apocalipse, que é o que eu vou estar me enfatizando. Então a língua mãe do livro do Apocalipse não é o português. Porque algumas pessoas acreditam que a Bíblia em português, Deus revelou a Bíblia em português, vamos colocar no ano passado, em que nela está contida tudo, porém ela se trata de uma tradução. Os materiais chegaram como? De que forma? Eu vou dar um exemplo aqui, está aqui, ó. Chegaram dessa forma.
Então isso aqui é uma réplica de um pergaminho fragmentado, deteriorado. Isso aqui é do Evangelho de João, em grego, tá? Então só uma demonstração para vocês de como veio o material dessa forma. Isso é uma réplica de um manuscrito original, tá? Fragmentado, um pergaminho. Ok. Após isso, qual a outra forma que veio depois do pergaminho? Desse pergaminho que vocês viram, veio a forma que chama-se das edições críticas, que era escrita totalmente em grego. Depois eu vou ver se eu consigo melhorar a imagem para vocês aí. Talvez vocês não estejam vendo direitinho. Mas veio dessa forma, escrita totalmente em grego. Não existe nada em português. As pessoas chamam de texto original. Essa daqui é o Novo Testamento grego, tá? Isso aqui é de Kurt Aland. Então, daquele pergaminho nasceram as edições críticas, o primeiro texto receito, depois a edição crítica, para fim chegar a Bíblia. Essa aqui é a minha Bíblia de Jerusalém, a Bíblia em português, tá? Então o que ocorre? Algumas pessoas vêm isolando algumas passagens, vêm aplicando essa espiritualidade. Porém, a aplicação, ela tem que tomar cuidado com a questão temporal, ainda mais o português. E a versão em português, ela sofre várias modificações. É o que eu vou mostrar para vocês, essas modificações no telão. Então vocês visualizem o telão e acompanhem o mouse. Vai ser coisa rápida. Capítulo 1 do Apocalipse, vocês estão visualizando aí. Capítulo 1, versículo 1, eu estou utilizando aqui a sigla ACF, que é Almeida Corrigida Fiel, ARA, que é Almeida Revista e Atualizada, e a ARC, Almeida Revista e Corrigida. Então hoje, praticamente, todas as Bíblias em português, elas originam-se de uma dessas três versões. Olha agora a questão do português. Diz assim, olha: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seu servo as coisas que brevemente deve acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então o que está em negrito aqui na CF é o que eu vou discutir com vocês. A ARA trouxe também em breve deve acontecer. E a ARC também trouxe brevemente deve acontecer. O que ocorre agora? Aqui existe uma questão temporal. Aí a questão da interpretação é: para qual tempo as coisas deveriam acontecer? Em qual momento ou qual tempo aqui João quis inserir para as 7 igrejas da Ásia? O que ocorre? Essa é a versão em português. O que vocês vão verificar abaixo aqui agora, que eu vou mostrar para vocês, é o Códice Sinaítico. Esse Códice Sinaítico, ele data do século IV. É o primeiro manuscrito de todo o Novo Testamento localizado na Biblioteca Britânica, em Londres, no Reino Unido. Então o que vocês estão visualizando no telão é um facsímile. Isso está no site. Você pode colocar aí Sinaítico, Códice Sinaítico, existe o site, que esse material existe. Então isso que vocês estão vendo no telão, isso é o manuscrito do Novo Testamento, a língua mãe, vamos chamar assim de manuscrito original. Original, não estou me dizendo que só existe esse manuscrito. Ou seja, esse é um dos descobertos que contém todo o Novo Testamento na sua íntegra, porém não existe um único manuscrito. É isso que as pessoas não entendem. Não existe igual a versão em português. Vocês viram que existe 3 versões em português. E que essas 3 versões em português, elas oscilam entre si. A mesma coisa são os manuscritos, tá? Eu sei que vai ser meio complicadinho aqui o assunto, mas você vai entender nos próximos vídeos que eu vou estar colocando. Então o que eu fiz aqui? Esse aqui é um facsímile do manuscrito. Talvez você não esteja entendendo nada, mas a questão é apenas para você visualizar. Então, porque os fatos se comprovam por aquilo que se investiga e atesta. Porque não existe fatos comprovados sem uma investigação, sem uma matéria que origina, se corrobora uma prova. Até no direito tem uma questão, por quando não encontra o corpo, não, mesmo que não encontre o corpo, mas pode trazer caracterização de matéria de prova também dentro do direito. Mas dentro aqui
Então, o manuscrito original antigo, gente, ele era escrito todo em letra maiúscula. Vocês estão vendo aqui uma setinha toda em letra maiúscula, tá? E aqui o que está em vermelho, eu sei que vocês estão vendo tipo como se fosse um xizinho aí, né? Mas é que eu não tinha como colocar. Vou ver se eu consigo fazer uma seleção aqui para poder facilitar. É que se eu colocar aqui eu vou realçar o texto. Mas aqui, ó, onde vocês estão vendo aí que eu coloquei, é onde eu quero colocar essa questão temporal. Então eu tenho aqui uma oração, aqui eu tenho outro vocábulo, aqui tem um outro vocábulo, e aqui eu tenho outro vocábulo. Esse vocábulo aqui eu tenho ge, tá? Pronúncia ge. Aqui eu tenho que nestai, então seria genestai, en, e aqui eu tenho taxei. Taxei, de onde vem a palavra táxi, algo que é rápido. Então o Códice Sinaítico, ele traz a expressão genestai, en, taxei. O que significa genestai em grego, professor? Significa vir a ser. Vir a ser. No português está as coisas que devem acontecer. Então, devem acontecer. En, que significa en, e taxi significa rapidez. Aí onde que eu vou explicar essa questão dessa rapidez. Esse é o Códice Sinaítico. Olha o outro códice, que é o Códice Alexandrino, que eu vou colocar para vocês. O Códice Alexandrino, ele data do século V depois de Cristo. Então, um manuscrito que contém todo o Novo Testamento, localizado na Biblioteca Britânica, Londres, Reino Unido. Já nesse manuscrito, olha a diferença dele. Você está visualizando aí no telão, já tem uma parte cortada aqui, ó. Algo cortado aqui, ó. Não é que está cortado, na verdade está fragmentado. E o manuscrito é assim mesmo. Então aqui eu já tenho dois manuscritos falando acerca do capítulo 1 e o versículo 1 do Apocalipse. Só que eles mesmos, eles não corroboram entre si. Eles já se divergem em alguns momentos. Isso é o original. Isso que você está vendo aí no telão, isso é o original. Isso é o original do Novo Testamento. Esse é o material que está no Museu Britânico. Então eu tenho os facsímiles dos principais códices e dos principais papiros. Eu lido com isso há 8 anos. Então nós temos aqui a expressão, que ele já muda. Então tem a expressão aqui, que é a expressão ge, que está aqui, a primeira expressão que ele atesta, que é o ge. Aqui ele omite a partícula, até coloquei em cima, que é a partícula ne. Desculpa, eu sei que muitas pessoas não entendem o grego, mas é uma questão mais para vocês visualizarem. Então ele omite aqui e traz a expressão estai. Essa aqui é a expressão estai. Depois ele traz en, um e e um n. Depois ele traz a expressão taxei também. Você vê que até a escrita do Códice Alexandrino é um pouco diferente da escrita do Códice Sinaítico. Então você vê que o próprio códice aqui, ele está muito mais fragmentado. O que é fragmentado, professor? Quando está aqui, ó, meio que apagado algumas letras. E você vê que não existe separação de sentenças dos manuscritos gregos originais. Não existe. Então a escrita é isso, é uma escrita contínua. E isso é o original. Onde eu quero chegar com vocês, tanto o códice, esse aqui, o códice sinaítico, quanto o códice alexandrino, trazem a mesma oração. E o que essa oração diz? Eu vou ler aqui, ó. Então nós temos aqui genestai, tá aqui, ó, genestai, significa vir a ser, en e taxe, rapidez. Essa oração em grego eu estou traduzindo dessa expressão aqui, ó, brevemente deve acontecer. É isso que eu vou analisar com vocês, tá? Então vamos fazer a análise desse vocábulo. O que esse vocábulo está dizendo? Eu vou colocar aqui embaixo, depois eu subo aqui, volto para cá. Então, brevemente deve acontecer. A expressão taxe é um substantivo dativo neutro singular comum de taxo. Professor, agora complicou, para vocês verem a informação que eu estou passando para vocês. Então, se eu tiver que espiritualizar, vou ter que espiritualizar a língua mãe. Então, o vocábulo taxe significa um breve período de tempo em foco na velocidade de uma atividade ou evento. Significa esse vocábulo taxe, velocidade, agilidade, rapidez e pressa, com uma velocidade. Aí eu peguei aqui a parte de baixo, perto ou para um período, vou subir aqui, para um período de tempo relativamente breve, subsequente a um outro ponto de tempo, em taxe,
como unidade adverbial significa em breve, curto espaço de tempo. Onde eu quero chegar aqui agora para fechar esses dois manuscritos? Quando diz lá, novamente, o português, isso eu estou provando dentro dos manuscritos originais, quando diz aqui, ó, em qualquer uma das três versões, ACF, ARA, RC, brevemente deve acontecer, o vocábulo grego não permite, o original não permite, que eu coloque esse vocábulo taxe para hoje. Impossível isso. Então era algo muito rápido, e isso é o que está no original. Aonde eu vou voltar novamente? Eu posso espiritualizar, professor, esse versículo para os dias de hoje? Espiritualizar, sim. Mas você trazer uma aplicabilidade, como esse versículo se aplica nos dias de hoje, com uma realidade, não. É isso que eu queria alertá-los. Ou seja, não permite o escritor, quando ele está escrevendo, ele está visualizando um tempo muito próximo dele. E os fatos ocorreram próximo de quem escreveu o livro, que foi em meados de 68, segundo a testemunha dos maiores eruditos e da época antiga também. Então, o cuidado se deve tomar ao observar um texto e aplicá-lo. O problema hoje não é a observação. As pessoas até observam certo capítulo, observam certo texto, porém, estão errando na aplicabilidade do mesmo. Isso gera problemas seríssimos. Ok, então, dentro dos códices sinaítico, que está aqui o original, taxe está aqui. Segundo o códice alexandrino, também taxe, que está aqui, não corroboram o vocábulo para eu trazer uma aplicabilidade para 1000 anos depois. O texto está dizendo isso, ok? Então, para que eu espiritualize, o que eu poderia espiritualizar daqui então? Eu poderia espiritualizar as precauções que a pessoa deve tomar para si e para o seu próximo. Eu poderia falar do fervor que a pessoa poderia ter, ou seja, utilizando o livro do Apocalipse. É a mesma coisa eu pegar todas as passagens do Antigo Testamento e colocar que aqueles fatos vão acontecer nos dias de hoje, uma vez que eles já aconteceram. Então aqui o livro está se referindo ao cumprimento no período depois da morte do autor desse livro. Então, eu estou me utilizando, volto novamente, dos manuscritos originais, tá? Não estou tratando com português. Por mais que o português coloque que brevemente deve acontecer, é o mesmo entendimento do original, tá? Ali não está errado, está correto. O erro está na aplicabilidade que as pessoas estão fazendo desse material. Versículo 3 diz assim, ó: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, guardam as palavras desta profecia. Esse pronome demonstrativo destas, está aqui, ó, desta, ele está se aplicando ao conteúdo ali. Ou seja, como se o livro já estivesse formado, é como que o profeta já tivesse as profecias, agora ele está redigindo. Porque até é curioso entender, olha só, bem-aventurado aquele que lê. Aí vem a pergunta, aquele que lê, mas o livro já estava escrito? Olha só o português que interessante. Versículo 3 eu estou. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Então, profecia é um único conteúdo. Ele não colocou profecias no plural. Ele colocou profecia no singular. E o pronome demonstrativo não está destas profecias, está desta profecia. O que eu estou fazendo aqui agora? Observando o texto com vocês. E o que dá a entender esse versículo? Que parece que quando o autor está escrevendo, ou seja, ele escreve daquilo que ele já tinha obtido de informação. Tá bom? Então essa observação para vocês verem esse detalhe aí no português, tá? Então, porque o tempo está próximo. A ARA diz a mesma coisa, pois o tempo só muda a questão aqui da conjunção coordenativa. Aqui ele traz a conjunção porque, que está aqui, e quanto que a versão de baixo, a Almeida Revista Atualizada, traz pois o tempo está próximo. Aí novamente o códice, vou trazer o códice sinaítico, essa expressão porque o tempo está próximo. Então eu até coloquei aqui, então manuscrito novamente, aí tenho aqui rogar, então aqui ro, seria o artigo no grego, gar,
aqui seria a conjunção. Kairos, que é a questão temporal, de tempo. Alguns falam kairos, né? Kairos, está aqui. E depois nós temos o último vocábulo. O último vocábulo, deixa eu subir um pouquinho mais o manuscrito, pronto. Que o último vocábulo é engues. É aí onde que eu vou explicar também esse engues. Então nós temos versículo 1, versículo 3, falando acerca de tempo do cumprimento da profecia. Da profecia. E a profecia é singular. Então esse tempo do cumprimento da profecia é o conteúdo todo da profecia. E não apenas algumas profecias. É isso que eu quero que você observe aí na sua tradução em português. E eu estou analisando em português com você os manuscritos originais. Então eu estou observando, estou falando aqui da aplicabilidade desse texto. Vamos para o Códice Alexandrino. O Códice Alexandrino, a mesma coisa. Então aqui está meio que fragmentado. Está aqui. Então tem Rho aqui quase apagado. Depois eu vou dar um zoom aqui para você enxergar melhor. Aí depois você tem Rho, Gar, tá aqui, Gar. Aí eu tenho Kairos. E aqui eu tenho Engues. Então, ambos os manuscritos originais, tanto o Códice Sinaítico e o Códice Alexandrino, traz a mesma oração, respeitando a oração. Agora vamos analisar o que é esse Engues. Vamos lá. Tá aqui, gente. Engues é um advérbio de espaço próximo, perto de. Tem algumas referências também. Absolutamente perto, ao alcance da mão. Daqui são os textos, na verdade, como eu traduzi do inglês, meu material aqui está em inglês, eu esqueci até de colocar a referência aqui do Evangelho de João, tá? Por isso está na forma do inglês ainda, tá? De tempo próximo, iminente, perto. Então o vocábulo engues, vamos voltar lá no manuscrito, que está aqui no códice, está aqui, ó, selecionado já engues, tá? No Códice Alexandrino. E no Códice Sinaítico está aqui bem grande aqui para todo mundo visualizar, tá? Aqui, ó, engues. Tá bom? Então, quem não conhece grego, para aqueles que conhecem, já está vendo a sua atestação. E a escrita normal. Então é isso que eu estou discutindo, que em cima do português, essa expressão aqui, ó. Tempo está próximo, seria a palavra próximo. Porque o tempo aqui no grego é kairos, ou kairos, como alguns queiram pronunciar. Então vamos analisar esse vocábulo engues. O que ele está dizendo? Perto, em sentido figurado, de relacionamento próximo ou íntimo. Então o próprio vocábulo tem um sentido figurativo, mas um sentido de relacionamento íntimo com uma outra pessoa. Ou perto de, comparativo, engíteron, mais perto, ou superlativo, nós temos um enguista, mais próximo. Então o que ocorre? Esse vocábulo engues também não traz a conotação para aplicar num tempo muito distante, muito longo. Então, não tem como eu aplicar a profecia do Apocalipse. Estou me fundamentando agora em cima dos originais, tá? Não tem como eu trazer a aplicabilidade da profecia para os dias de hoje. O que eu posso aplicar da profecia é as precauções do dia a dia. Mas vamos continuar. Eu peguei para corroborar o vocábulo kairos que está lá. Então, construção grega, a construção do original, que é a expressão, vamos voltar lá de novo. A expressão do original, kairos, eng, tá? Vou pegar aqui dentro do códice também. Essa expressão, kairos, eng, ela existe essa mesma construção em outros textos paralelos, em outros contextos paralelos. E para corroborar essa afirmativa de não haver a possibilidade da aplicabilidade para os dias de hoje, pleno século 21, eu corroboro com Mateus 26:18, dizendo assim, ó. Ele disse, ide à cidade a um certo homem, diz ele, o mestre diz, o meu tempo está próximo, que em grego é rokairos mu engues. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. O que está dizendo? Quando Jesus fala que o tempo dele estava próximo, Jesus não falou assim, ó, meu tempo está próximo, mas daqui a 1 milênio. Não. Então essa construção dentro dos originais, volto, que eu estou utilizando aqui, gente, é a língua mãe, é o manuscrito principal, da onde saíram todas as traduções que vocês imaginam do Novo Testamento. Lógico, algumas traduções não originaram-se do grego, originaram-se de outras versões já na própria ramificação itálica, indo-europeia, pode ser o francês, o alemão, o inglês, o espanhol, o latim e etc. Mas eu estou utilizando um manuscrito descoberto lá, da onde saiu tudo. Esse que vocês estão vendo aqui,
no telão, os manuscritos que vocês viram no telão, esse é o manuscrito achado, é isso aí, é isso que chama de original, é isso. Então o que ocorre? No Apocalipse 1:3 diz assim, ó: bem-aventurado aquele que lê, que eu estava lendo, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas, aqui ó, o que eu poderia fazer aqui, gente? Guardam as coisas que nela estão escritas. Poderia guardar, acreditar, aceitar as coisas, guardar as coisas que nela está escrita. Porque o tempo está próximo. Rogar kairos enges. Então esse tempo está próximo não se aplica ao milênio. E para encerrar, Apocalipse 22:10 diz assim, ó: disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Já estou no último capítulo, que é Rokairos gar enges estin. Então essa construção dentro do manuscrito grego não me permite, me desculpe dizer isso, não me permite trazer a aplicabilidade para dentro de um milênio, para dentro de dias atuais. Professor, mas o capítulo tal? Calma, gente, eu vou fazer uma sequência, próximo vídeo, sobre as omissões nos manuscritos. Então eu peço só para você se preparar emocionalmente. Você vai saber o que foi omitido nesses manuscritos e que está no português, o que foi acrescentado e o que foi deturpado. Esse vídeo que eu estou fazendo, que eu vou estar fazendo essa sequência, não é para tirar sua fé, pelo contrário, é para corroborar a sua fé em um fundamento mais plausível do que fundamentar uma fé em algo que você não tem como sustentá-la. Então vamos para o próximo aqui, versículo 11. Olha o que diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o verdadeiro. O que vês, escreve num livro, envio às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. Agora compare o português, gente, olha só. Na Almeida Corrigida Fiel diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Já na versão Almeida Revista e Atualizada, depois eu vou dar a datação de cada uma delas, não traz a expressão eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Não existe. Pode pegar a sua versão aí e você vai ver. Na Almeida Revista Atualizada não existe isso. E nem na Almeida Revista e Corrigida também não existe o Alfa, o Ômega e assim sucessivamente. Aí vem a pergunta: qual dessas 3 versões em português é a original? Qual? Qual dessas 3 versões em português é a correta? É isso que eu quero chamar a sua atenção. Então, o cuidado que se deve tomar ao radicalizar uma situação escritural. E os gregos, a mesma coisa, gente. Aí eu vou explicar de onde originou-se, então, essa expressão sou Alfa e Ômega. De onde? Porque se está numa tradução em português de algum lugar, tinha que ter vindo. Ok? O Códice Sinaítico, vocês vão ver algo interessante aqui agora. Olha o que aconteceu. A expressão, vocês estão visualizando aí, um quadrado e um círculo. Esse círculo aí que vocês estão visualizando, isso aqui, o segundo copista, ele acrescentou. Porque assim, gente, os códices, eles passaram por outras cópias. Passaram por revisões. No caso do Códice Sinaítico, ele passou por várias revisões. E aqui essas revisões, elas eram feitas sendo comparadas com outros manuscritos ou papiros que continha a mesma narrativa. Então o julgamento do copista, o que ele foi? Ele foi e acrescentou essa expressão robleps, está aqui, ó, robleps. Então tem um O aqui, em grego, e aqui eu tenho o vocábulo bleps. Você vê que é até nítido de enxergar esse acréscimo. Por que é nítido? Olha o tamanho dessas consoantes, olha o tamanho das letras do manuscrito grego. Olha o tamanho desse aqui. Então você vê que os manuscritos originais, eles já vieram assim. Então tudo para poder corroborar com outros manuscritos. A outra aqui também, o Cai aqui, ó, bem pequenininho, ó. Não só isso, é que eu não sei se vai dar para vocês verem, mas existe uma letra aqui, ó, que é uma letra S, é o sigma no grego, bem fragmentado, que o num aqui, o N em grego, está quase que tomando por completo o C. Vou ver se eu consigo grifar aqui, bem aqui, ó. Aqui. Aqui tem, aqui, ó. Agora acho que melhorou. Bem os traços aqui, ó.
Então eu estava já em estado fragmentário. E esse estado fragmentário me demonstra que aqui era a letra correta para estar nesse manuscrito era o S. Então eu já estou visualizando que até nesse manuscrito aqui já houve uma outra correção aqui. Então um outro copista, ao revisar esse material, ele colocou um N. Mas por que ele colocou esse N? Apenas para concordar com outros manuscritos. Gente, eu estou lidando com o manuscrito original. Eu já estou explicando o problema que neles existem. Existem, até hoje existe, está na Museu Britânico. Imagine agora as traduções que saíram, a forma que saíram. Então deve-se tomar muito cuidado com isso. Bom, o que diz esse manuscrito? Então, Legusse, que aqui no caso está Legussan. Legusse seria que dizia ou dizendo. Aí vem grafon, então diz escreve. Depois vem eis, aí eis. Se tem a questão en, aí tu seria a questão do artigo o. Biblion, livrinho. E por último termina em kai, e. Isso é o códice sinaítico. Agora, aqui não existe alfa e ômega. Não tem. Eu sou alfa, o ômega no códice sinaítico não é atestado essa oração. Não existe isso. E esse códice é do século IV, depois de Cristo. O códice alexandrino, ele traz, já aqui um pouco fragmentação, legusses. Então nós temos aqui legu, aqui, aí ses. Aí traz um artigo, ro, opa, já mudou. Blepes, aí ele muda diferente do sinaítico, blepes. Depois ele traz grafon, que é escrever, eis, en, biblion, que é livrinho, e por último, kai. Agora, o que é interessante aqui? O que é interessante? Vamos voltar lá para o português. Vamos pegar aqui o português. Aqui, no caso do sinaítico, não traz o vocábulo correto, tá? Só depois uma correção. Blepes ou blepes. O que é blepes? Vê. Então o códice sinaítico diz assim, ó, dizendo, escreve em o livro. Só. Ou escreve no livro. Vamos pegar o português? Vamos lá. Aqui. Essa expressão aqui, ó, o que vês, que está no português, no códice sinaítico não existe essa expressão. Já na segunda revisão do mesmo códice, aí foi inserido, que é essa expressão aqui. Aí vocês vão entender aqui, ó. Isso que está em círculo. Então foi acrescentado pelo segundo revisor. Então o primário não existe o que vês. Ficaria assim, ó. Vamos lá no português. Como ficaria? Ficaria dessa forma. Dizendo, escreve no livro e manda às 7 igrejas. E assim se vai. Isso é o códice sinaítico. Já o códice alexandrino traz, dizendo o que vês. Vamos lá. O alexandrino traz, que está aqui, ó. Blepes. Blepes é ver. Então o que ocorre? O que dá a entender? Que o copista, ao fazer a revisão do códice sinaítico, ele acrescentou propositadamente o vocábulo verbo ver, comparando com outros manuscritos. Então eu já estou mostrando para vocês que o próprio material original houve a caneta dos copistas. Vamos voltar para o português. Aí as 3 versões em português, eu tenho aqui, eu sou alfa e o ômega, o primeiro derradeiro, ou seja, nem o códice sinaítico, nem o alexandrino traz esse vocábulo. Vamos ver de onde veio então, para encerrarmos. Está aqui, blepes, agora faço a análise. Ver, o códice alexandrino C, que seria a terceira revisão, que é do século VII, então a terceira revisão foi no século VII, atesta, igual lá vocês viram lá, então faz uma revisão, atesta. Entretanto, o sinaítico do século IV omite. Então, o primeiro a ser descoberto não traz isso. A expressão ego e mito, alfa, kaito, ômega, ro protos, kai, ro, escatos, que significa eu sou alfa, o ômega, o primeiro e o derradeiro, não é atestado nos seguintes manuscritos. Então, ele não é atestado no Códice Sinaítico, século IV, Códice Alexandrino, século V, Códice Vaticano, século IV, ainda tem isso. E o Códice Efraimino Palimpsesto. Palimpsesto é um pergaminho raspado e vinha com uma escrita em cima, que é o que aconteceu no Códice Sinaítico. Então tinha o sigma ali final, rasparam, ficou ali meio que deteriorado e colocaram uma outra escrita por cima. Século V. E as versões Vulgata, Cirílica, Armênica, Etiópica e Copta. Então quem é que relata o alfa e ômega? Vamos lá.
Apenas poucos manuscritos atestam a expressão eu sou alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. Aí vem o manuscrito 1 do século de número 12, o manuscrito 36, século 14, o manuscrito 38, século 14. Então, os manuscritos que atestam eu sou alfa e o ômega estão no século 12. Nós estamos falando dos manuscritos do século 4. Quanto mais antigo é o material, mais próximo está do tempo do autor quem escreveu. Olha de onde que vem esse acréscimo. Então, uma única versão em português traz o acréscimo, que é apenas a Almeida Corrigida Fiel, enquanto que as outras duas em português não retratam. Então, se eu for radicalizar, eu pergunto, qual dessas três versões é a língua mãe? Qual dessas três versões está em inspiração? Entenderam o raciocínio agora? Então, para encerrar, está aqui, gente, eu coloquei acerca da datação, ACF, João Ferreira de Almeida, Corrigida Fiel, de 1753, a última revisão foi em 1995, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, tá? A Inglaterra. Uma tradução literal como o inglês da King James. Tá bom? O Novo Testamento está baseado no grego pelo texto recepto de Scrivener. Scrivener de 1894. Então o texto de Scrivener é uma edição crítica, assim como essa edição aqui que eu mostrei para vocês, de Kurt Aland. Então existe, isso aqui hoje as pessoas chamam isso aqui de original, né? Então, só que existem vários. Existe essa de Kurt Aland, existe a Bíblia grega de Scrivener, existe a Bíblia grega de Tischendorf, existe a Bíblia grega de Tregelles, existe a Bíblia grega de Wirth, existe a Bíblia grega de Vogels, e assim se vai sucessivamente. Porém, todas essas Bíblias gregas originaram do manuscrito, como eu falei para vocês, dos Códice. Porém, cada um com a sua ideologia, cada exegeta. E o resto que vem é tradução em português. Aí nós temos para aqui, nós temos a Almeida Revista e Atualizada, que está aqui. A sua segunda edição é de 1993, a primeira edição 1956, tá? Então a tradução assemelha-se às versões em inglês RSV, NASB. Também o Novo Testamento está baseado no texto de Nestle Aland, na sua 20ª edição de 1993, outro texto crítico. E por último, a RC, que é Almeida Revista Corrigida de 1969, sua primeira revisão foi em 1898, tá? Uma tradução literal, como o inglês, da King James. Também o Novo Testamento está baseado no texto grego pelo texto recepto de Scrivener. Então, gente, que para fechar aqui, qual é a minha preocupação? É preparar vocês para aquilo que virá. Em que sentido? Nos meus próximos vídeos eu vou mostrar tudo que vocês viram aqui nos manuscritos originais, tá? Descoberto na língua mãe, o que foi omitido, acrescentado e deturpado. Qual a razão de eu fazer esses vídeos? Para que as pessoas tomem cuidado a trazer uma aplicabilidade a ferro e fogo e um cumprimento para os dias de hoje. Então, como que você vai afirmar que algo vai acontecer quando nem os originais dizem que vai acontecer? E tem mais. Lembra-se que hoje eu peguei essa questão temporal para provar, dentro dos manuscritos originais, que não tem como eu trazer uma aplicabilidade do livro do Apocalipse para os dias de hoje. Infelizmente, é isso que eu tenho que dizer para você. Infelizmente. E qualquer erudito que ao analisar esse conteúdo que eu coloquei aqui, qualquer um, vai corroborar com o mesmo. Agora, eu não posso espiritualizar isso, gente. Porque espiritualizar isso é tirar da essência do escritor. Espiritualizar uma coisa que não tem uma aplicabilidade para o dia de hoje é cometer uma loucura. O que eu posso aplicar? O que eu posso espiritualizar? A conduta da minha vida. Eu sou quente, eu sou frio, eu sou morno, eu não posso abandonar o primeiro amor e tantas outras coisas. Então tome cuidado, que daqui para frente vocês vão ver tintim por tintim. Vão ser vários vídeos, mas eu vou fazer isso completo para todos vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam, www.professorfabiosabino.com.br, estão lá todos os meus materiais. E quem quiser palestra sobre isso que vem acontecendo, sobre o livro do Apocalipse, desta forma que eu estou mostrando para vocês aqui, utilizando um data show, explicando dentro dos originais, é só mandar um contato para o meu e-mail, que é prof.fabiosabino, tudo junto, @yahoo.com.br. Ou se você quiser uma palestra concernente a qualquer outro assunto, entre em contato comigo
e vamos dialogar e vamos aprender um pouco mais. Muito obrigado, até a próxima para todos vocês e tchau, tchau.